Planeja e fala. Oi, tudo bem? Para o vídeo de hoje no canal, eu vou fazer uma coisa diferente. Primeiro a gente já passou pelo processo de cozinhar, que vou trazer mais vídeos de cozinhar no canal. Vocês estão gostando quando eu coloco, quando eu queimo alguma coisa, quando espirra coisa na minha cara, já fiquei sabendo. Mas hoje eu vou trazer um planeja e fala. Eu já assisti vídeo aqui no YouTube de maquia e fala, dirige e fala, toca instrumento e fala. E hoje a gente vai planejar o ano de 2023 ou qualquer outro ano que você estiver assistindo esse vídeo. Eu todo ano faço, durante vários períodos do ano, meus próprios planejamentos para poder rever as coisas que eu fiz, como que foi e assim por diante. E eu vou gravar para você, vou te mostrar exatamente o que eu faço para mim e vai que dá certo para você, então fica comigo que vai ser bom. Tá, então a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer um planejamento estratégico pra minha vida, seja ela na carreira e ela na pessoal, porque não dá pra fazer as coisas que você faz. Eu não vou fazer o planejamento estratégico da sua vida. Vamos fazer o planejamento estratégico da sua empresa. As coisas, a vida acontece. As coisas, elas acontecem durante o processo, durante as 24 horas do dia, simultaneamente. Então, eu gosto de fazer o meu planejamento do ano em dezembro, o meu final, né? Porque eu faço a cada 3 meses. E esse é o momento que assim, ó, o computador tá fechado, tá desligado, eu gosto de acender uma velinha, tá rolando um incensozinho aqui, as crianças não estão em casa, foram pra casa das vó, um suco e muito papel. Eu acho que quando a gente começa a mexer com planejamento de forma criativa, quando você começa a efetivamente trabalhar com isso, pra tirar as coisas da cabeça mesmo, eu particularmente não gosto desse primeiro estágio sem computador, então eu gosto de papel. Então eu tenho papel, caneta e assim por diante. Eu vou agora ligar no meu celular uma musiquinha, porque eu já tirei todas as notificações do meu celular, meu computador está desligado e a gente vai agora planejar. Então a primeira coisa é essa. Bom, então a primeira coisa que eu fiz, depois de ter botado aqueles papéis que eu te mostrei, foi achar que eu ia fazer tudo isso em 30 minutos. Não fiz, não terminei, mas eu vou te passar tudo que eu fiz até agora e depois a gente nos próximos vídeos pode até voltar nesse conteúdo. Se isso é uma coisa que você quer, já comenta aqui embaixo que daí a gente vai evoluindo para as próximas fases. A primeira coisa que eu faço é pensar muito em como que foi esse último ano, porque a gente tem a tendência
é ano novo, pula 7 ondas, come romã, come uva, guarda na carteira, faz um monte de coisa sempre pensando pro ano seguinte. Eu gosto muito de analisar as coisas que aconteceram no meu último ano, principalmente nas metas que eu tinha. Então, o que deu certo, o que não deu, quais foram os meus padrões de comportamento que eu fiz e que funcionaram, quais foram os que eu me própria sabotei. E foi muito louco, porque nesse ponto, para fazer essa dinâmica aqui com você hoje, eu acho que eu fui muito mal em muita coisa que eu achei que tinha ido bem. Sabe quando você faz uma prova, você fala, nossa, apavorei, fui super bem. Você fala, eita, zerou, tirou nota baixa, um monte de coisa que você sabia, achava que você sabia. Mesma coisa aconteceu comigo hoje. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é esse círculo, você já deve ter visto ele. Eu não sei o nome dele, mas eu gosto de separar, eu não tenho um padrão que eu sigo de coisas que eu já vi por aí, então eu gosto de separar nas áreas da minha própria vida. Porque eu acho que a gente, para fazer planejamento da nossa vida, tem que ser uma coisa para você, dentro das suas limitações, das coisas que você gosta, dos seus objetivos e assim por diante. Então eu coloquei para mim, né, uma fase pessoal, carreira, saúde, corpo, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, dinheiro e social. E daí eu fiz aqui dentro a parte do meu 2022. E meio que risquei aqui, assim, no que eu acho que foi pra mim. Então, por exemplo, eu esse ano, por causa da mudança da Itália pra cá, eu devotei muito mais tempo da minha vida pra parte pessoal do que eu imaginava. Porque foi uma imigração de novo. Então, colocar a galera na escola, fazer documentação, né, montar casa, a gente fez reforma na casa. E a área que eu mais deixei de lado foi um pouco a minha carreira. Um pouco eu tô sendo boazinha, deixei bastante a minha carreira, porque eu acabei fechando uma empresa e eu não tive força mental mesmo para poder finalizar uma coisa e começar outra, tudo ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que eu acho super legal que você faça também, que você tenha essa clareza para você aqui, do seu ano seguinte e do seu ano que você está finalizando também. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu elenquei dentro, primeiro eu fiz o círculo, dividi, em amarelo são as áreas que eu quero muito priorizar no ano de 2023, azul são a segunda camada, né, das áreas que eu quero ter foco, e por último, o em rosa. Então, para mim ficou pessoal, carreira, saúde, corpo, desenvolvimento pessoal e espiritualidade e dinheiro e social. Por quê? É uma coisa que até me chamou a atenção depois quando eu olhei e falei, mas o dinheiro tá lá para baixo. Porque se eu tiver o foco na minha carreira bem consciente, de forma frequente, com consistência, com um planejamento estratégico que eu possa efetivamente acompanhar e ver como está acontecendo, o dinheiro ele vai vir. Até porque a gente fica mais racional quando você está mais focado. Você perde um pouco aquele que do emoção, porque você tem um job para fazer, você tem uma produção para finalizar, você tem um projeto para entregar, então você tem que efetivamente acompanhar o processo, né, dessas coisas, dessas etapas. E depois que eu fiz isso aqui, aí eu fui pro meu papel grande. E eu montei isso aqui, esse sketchzinho, e eu dividi por sub-áreas, né? Então tem lá o meu objetivo principal. E quando eu falo em objetivo principal, tem uma coisa que eu aprendi meio na marra. Que quando você quer, por exemplo, eu quero comprar um carro novo. O objetivo não é necessariamente o carro novo, ele é o objeto que você quer comprar, certo? Mas o que você quer para esse carro novo? Você quer se sentir mais seguro, você quer se sentir mais livre, você quer se sentir... tem gente que compra carro por status, então são muito mais correlacionados a sentimentos do que efetivamente a coisas materiais. E isso me fez perceber muito que às vezes eu estava me enganando nas coisas que eu queria. Então, quando eu monto o meu planejamento estratégico, eu volto lá pro meu interno, assim, lá para dentro, para entender, tá, mas o que eu quero sentir com isso? Com relação ao corpo, o que eu quero sentir com esse objetivo? Né? Com a minha carreira, o que eu quero sentir com esse passo da minha carreira? E daí eu fui trabalhando, que é o que eu faço, que funciona muito bem para mim, eu daí subdivido por etapas como linha no tempo,
né? Então tenho lá o meu objetivo principal, né? O meu goal principal, que está muito atrelado ao sentimento que eu quero ter com relação a esse objetivo. E daí eu vou, algum dia, no final do ano, no meio do ano, por trimestre, mensal, semanal e diariamente. Então você acaba pegando o teu objetivo e vai decupando, vai destrinchando esse objetivo como se fosse pequenos steps, pequenos degraus da sua escada. É muito mais fácil, pelo menos para mim e para o meu cérebro, para o meu emocional, entender que, por exemplo, para eu lançar um livro, eu tenho que decidir sobre o que eu quero escrever. E daí, depois que eu decidir sobre o que eu quero escrever, eu tenho que criar uma rotina para escrever esse livro. E assim por diante. Então, quais são as coisas que eu tenho que fazer todos os dias para que, nesse prazo, eu vá ter esse objetivo alcançado? E funciona muito bem, porque você tira aquela carga, aquele nervoso. Eu quero faturar 100 mil reais no ano, eu quero viajar, eu quero mudar de país. São sempre coisas muito grandes, né? Então faça isso por pequenos pedaços, como se fosse um quebra-cabeça. O que é um quebra-cabeça? São milhares de pequenas pecinhas que quando você bota na mesa você não consegue ver nada. Você só consegue ver a caixa que tem a foto do quebra-cabeça montado, a ilustração. Mas ali na tua frente você vai ter que separar, você vai ter que colocar por área. Eu vou começar pelos cantos, eu vou separar por cores e assim por diante. É a mesma coisa. A gente complica demais. Então hoje vamos descomplicar essa história toda. E daí depois, o que eu fiz com esse quadro todo feito? Aí eu fui escrever, coloquei algumas coisas que são, como eu falei pra vocês, isso aqui eu não tô fazendo só ketchup mostarda, que eu escrevia quando eu era criança, quando eu não sabia lição de casa, eu escrevi ketchup mostarda. Não, tô falando sério, fiz serinho, isso aqui é o meu planejamento desse próximo ano. Então tem algumas coisas que obviamente são muito particulares, eu tapei, mas de uma forma geral, eu me permiti dividir com você aqui tudo. Isso aqui é importante, versão número 1, porque não é um material rígido, né? Não é uma coisa que você não pode mexer depois. Pelo contrário, eu acho que vale muito a pena você sentar, fazer e largar do lado. Tem até uma frase do Jorge Amado que eu acho sensacional, eu uso com bastante frequência, porque ele falava bastante que quando ele escrevia uma obra, quando ele escrevia um conto, ele escrevia um texto, ele terminava de escrever e guardava na gaveta. E jogava na gaveta dele. E daí depois de alguns dias, depois, sei lá, semanas, enfim, quando ele sentisse que ele tinha que voltar a ver aquela obra, aí ele pegava aquela obra da gaveta dele e ia ler. E ele disse que ele era muito duro nesse processo, porque diz que ele lia as coisas, se ele gostasse, ele continuava desenvolvendo naquele processo. Se ele lesse aquilo e falasse assim, nossa, não tem nada a ver, que porcaria, ele amassava e jogava fora. Então, pra gente que acompanhava o trabalho, por exemplo, de Jorge Amado, eu fico pensando quantas pérolas, pra mim, ele jogou no lixo. Mas pra ele, que era a pessoa criativa, a pessoa que ia ter que desenvolver aquele projeto, que ia ter que lançar aquele livro, que ia ter que colocar o sangue e a alma dele dentro daquele projeto, não valia a pena? Quem sou eu pra querer ver? Então a mesma coisa fica pra você nesse processo. Escreve todo o teu processo, tudo, né? Então, por exemplo, deixa eu te mostrar um aqui. Eu tô na minha parte de desenvolvimento pessoal, eu tô pelo 4º ano seguido tentando bater a meta de ler 52 livros no ano. Falhei de novo. Esse ano falhei muito, não cheguei nem em 30 esse ano. Ano passado eu cheguei em 48, fui muito pertinho. Esse ano não cheguei nem em 30. Então, eu coloquei aqui dentro do meu quadro de desenvolvimento pessoal, eu quero finalizar o ano mais confiante e com os meus 52 livros lidos. Por quê? Porque eu lendo esses 52 livros, olha o tanto de conteúdo que eu vou aprender, que eu vou descobrir, que eu vou me envolver com histórias de ficção, que eu vou poder entender com biografia de outras pessoas o que eles passaram, como eles se superaram e assim por diante. Então, o processo dos 52 livros não é só uma meta. O processo dos 52 livros, para mim,
é muito de desenvolvimento pessoal como Giovana, como pessoa, e como eu posso entregar coisas melhores para outras pessoas, para o mundo, criar projetos mais sólidos e assim por diante. Então daí eu decupei isso aqui, né? Para todo dia eu tenho que organizar o meu calendário para ler 40 páginas por dia. Então o que eu vou fazer, tá? Qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo? Eu acordo, eu gosto de fazer minha meditação na cama, e vou, e a gente já sai pra academia. Tomo meu pré-treino lá, vou pra academia. É como eu tô na minha rotina hoje. Eu vou ter que acordar mais cedo pra ler, porque não adianta eu chegar no final do dia e querer ler, porque eu vou dormir. Eu já sei. Ontem eu tentei fazer isso e dormi. Eu li, acho que, sei lá, 6 páginas no Kindle e dormi. Então, eu vou ter que organizar isso para que seja a primeira coisa do dia. Para que eu possa também ler sem ter que ficar com aquele negócio de só passar o livro. Ler, entender, pegar, anotar, né, entender as coisas e assim por diante. E fui dividindo nas coisas. Por exemplo, eu coloquei na parte de desenvolvimento pessoal, honrar minha terapia. Não só ler os livros, porque eu vou estar com a cabeça a milhão. Olha o tanto de coisa que eu vou estar fazendo. Então, entende? Eu acho que quando você começa a pegar um objetivo final, aí eu quero me sentir dessa forma, eu quero fazer isso, e você começa a destrinchar entre coisas que você tem que fazer todos os dias, todas as semanas e assim por diante, chega lá no final dos seus 365 dias, você fala assim, caraca, olha quanta coisa eu fiz. Quanta coisa você fez? Então eu até falo assim, ficam falando que todo mundo tem 24 horas por dia, mas a Beyoncé, ela tem uma super equipe. Pois é, mas a Beyoncé, ela tem uma super equipe porque ela passou por um processo de cantar com as irmãs na sala da casa até onde ela tá hoje. Pequenos processos, né? A gente pode até, olha para os teus amigos, olha para você, olha para tua família. Todo mundo tem essa evolução. Eu adoro fazer esse exercício, adoro, eu acho ele me traz muita clareza, né? Então, uma outra coisa que eu gosto bastante de fazer todo ano eu gosto de dar uma palavra pro meu ano, para ter um foco, né? Minha palavra do ano que vem vai ser consistência. Eu quero muito ter consistência nas coisas que eu faço, porque eu me mato muito nos processos, né? De procrastinar, e daí quando você vê, você tá super animado no projeto, fica um pouco mais difícil, já vai para outro. Eu quero consistência nas coisas que eu tô fazendo. Então, toda terça-feira saindo vídeo aqui no canal, quem sabe sai na terça e na quinta, toda semana tem episódio novo no podcast, tem a newsletter que eu tô saindo agora, tem um projeto internacional que eu tô fazendo, que já tá em execução. Como que eu vou organizar esse meu tempo todo para que tudo isso aconteça de forma consistente? E dentro desse processo aqui que eu tava te mostrando, cada área, né, então pessoal, carreira, saúde, corpo, etc., eu coloco uma palavra. Qual palavra que eu quero que seja assim, tá? A palavra dessa área, por exemplo, sei lá, saúde, respirar, porque eu tive aquela Covid do caramba e eu tive asma quando criança e parece que a minha asma voltou e eu tô com mais dificuldade de respirar, então eu preciso fazer mais exercício aeróbico para melhorar minha respiração. O que você precisa fazer dentro dessa área, se você tiver área de saúde e corpo, né? Então quando eu coloco palavras, então espiritualidade, intuição, né, me permitir entender mais a minha intuição. E assim por diante. Eu acho que é como se fosse uma viagem para dentro de você, que você possa fazer essas coisas para que você, inclusive os seus projetos físicos, de carreira, de dinheiro, de futuro, de família, eles sejam colocados dentro de processos e sistemas e que você alcance isso. Porque é um saco, a gente fica todo final de ano fazendo planejamento. O que eu tava vendo propaganda no Instagram, que tá aparecendo pra mim agora de planner e de agenda. Tá todo mundo vendendo planner e agenda, mas e daí? Qual que é o processo e o sistema que você vai usar para você poder acompanhar isso, para que você possa chegar no final do ano que vem e falar assim, beleza, essa área aqui, cheguei onde eu queria, essa área aqui, falhei, essa área aqui eu vou ter que ajustar pro ano que vem. Preto no branco, por que isso vai mentir pra você, por que eu vou mentir pra mim? Né? Por isso que não dá certo. Então, essa aqui é a segunda etapa. Aí a terceira etapa que é a que eu não fiz, que eu vou fazer depois, você faz depois aí, se você quiser, comenta aqui embaixo que a gente faz junto mais pra frente. Eu dividi em folhas de papel branco, cada folha tem uma categoria, né? Então essa aqui eu coloquei a pessoal. E eu vou ter que destrinchar essa categoria de forma profunda. O que é de forma profunda? Por exemplo, eu tenho que listar as coisas que eu tenho que fazer
para sobreviver, para entender o meu tempo. Na minha parte pessoal, né, se eu for colocar lá diariamente, esse aqui eu coloco geralmente em 4, então diariamente, semanalmente, mensalmente, a cada bimestre. Eu preciso, por exemplo, cozinhar em casa, porque senão eu não vou comer e daí eu morro. Você também. Então a gente tem o tempo de preparar a alimentação, de ir no mercado. No meu caso, levar e buscar meu filho na escola. Coisa simples, que é a primeira coisa que você vai tirar. Se você não se organizar, no meu caso, se eu não me organizar, a primeira coisa que eu vou matar, que eu já de cara vejo, é ler as 40 páginas por dia. Porque eu vou estar fazendo outras coisas. Não é que você não tenha coisa para fazer. Pelo contrário, a gente tem tanta coisa para fazer que engole o tempo, né? Então, vai dividir de coisas... Pensa assim, quais são as coisas que eu preciso fazer para sobreviver, para conviver em sociedade, para que minha família não me mate, não me mande embora. Coisas simples, tomar banho, fazer mercado, pagar conta, ligar pra TIM quando você tem que cancelar uma conta. Sabe essas coisas assim, que às vezes fala, você não dá bola e quando você vê, toma um tempo pra caramba. Por quê? Porque quando você coloca as coisas de necessidade básica, que você já precisa usar esse tempo, você vai conseguir entender, inclusive, as limitações que você vai ter para adicionar coisas pro seu tempo. Olha que loucura. Né? Às vezes isso é muito mais fácil do que a gente imagina. Dá trabalho pra caramba. Não que é fácil, não, dá trabalho. Até porque você vai ter que ficar voltando nisso para poder ver, porque senão não adianta nada, né? E a terceira etapa que eu faço é dividir por eu quero e eu preciso. É um pouco do que eu estava te falando antes, mas, por exemplo, eu quero ter tempo para fazer academia durante a semana para melhorar a minha respiração. Mas eu preciso exercitar o corpo, porque eu tô com quase 40 anos, senão daqui a pouco, quando eu tiver, sei lá, meus 50, 60, eu vou ter dificuldade para poder levantar, para poder ir no banheiro sozinha. Então eu preciso cuidar do meu corpo, não é só opcional de estética. E, de novo, esse bando de papel e exercício aqui, eu não sei, eu acho que você tem que fazer aí e me contar. Vai lá, pega você também o papel, pega um tempo, você viu que eu acendi minha velhinha, botei meu fone e tal, já caiu até a luz, deve estar a luz diferente aqui no vídeo pra você, mas faz parte do processo. É importante que a gente faça esse tipo de processo de autoconhecimento interno mais profundo, não só em dezembro, não. A cada 3 meses, se você quiser, inclusive todos os meses, né, para que você entenda, inclusive às vezes a gente tem alguns objetivos que estão tão claros na nossa cabeça nesse momento e a vida faz assim, ó, dá uma trocada geral aí e não faz mais sentido. Então troca o objetivo, tá bom? Então é isso, esse aqui é o meu planejamento estratégico de vida, que eu faço e linko com a minha carreira também, e espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui no canal, dá um subscribe, comenta, me fala se você quer mais coisa desse tipo. Pra mim é rotina, porque eu trabalho com isso. E a gente se vê no próximo vídeo na semana que vem, aqui, tá bom? Até depois, tchau, tchau!